Olá, aqui é a Kanisha para mais uma videoaula de Java. Nessa videoaula, eu vou falar com vocês sobre estruturas de dados. Não bem estrutura de dados, mas o nosso princípio de estrutura de dados. Precisamente mais sobre vetor. Então, o que seria o vetor, né? Vamos ver aqui, ó. Eu vou criar com vocês um novo projeto para a gente fazer a apresentação de vetor. Então, a apresentação de vetor. Vou dar um next. Vou dar um finish. Vou criar aqui uma nova classe, né? Uma new class aqui. Dar o nome de main. E vou anotar aqui o public void dele também. Finish aqui. Ok. Vou apagar aqui. Dar um Ctrl D. Então, o que a gente tem aqui para trabalhar? Eu vou trabalhar com vocês, então, vetor. Então, o que seria o vetor, né? O vetor aqui, eu faço bastante uma similaridade quando nós estávamos na escola e a gente tinha aquele conjunto de milhar, né? Que tinha dezena, centena e o milhar, que é o conjunto dourado, né? O que o vetor tem de característica, né? O vetor, ele consegue armazenar várias informações numa única variável. Certo? O que quer dizer isso? Quando você está fazendo uma média de idades de uma determinada sala, um conjunto de pessoas, você faz como a média. Você lê todas aquelas idades e no final você divide pela quantidade de pessoas, né? E você chega numa média. Mas vamos dizer assim, eu queria saber, por exemplo, qual seria a menor idade, ou qual foi a maior idade, ou vamos dizer assim, a minha terceira pessoa que eu li, qual que era a idade que ela tinha? Não tem como saber se a gente não utilizar uma estrutura de dados, que daí nesse caso a gente chama de vetor. O vetor aqui pro Java, você tem que entender uma coisa. O vetor para ele é como se fosse uma classe. Então, o vetor é como se fosse uma classe. É uma das coisas que nós temos que pontuar aqui. É uma classe. Então, até deixa eu colocar aqui como umas características. Vou colocar aqui também um hífen. Né? Então, para a gente ter pontuado algumas informações aqui. E eu estou ouvindo falar coisas, estrutura de dados. Então, é como a nossa primeira estrutura de dados. É uma base, né? Então, uma estrutura de dados. Por que uma estrutura de dados eu coloco? Porque eu consigo carregar várias informações, vários dados, numa única estrutura. Ok? E como é que a gente declara um vetor? O vetor, ele é como você declara uma variável. Então, assim, quero declarar uma variável do tipo vetor. Eu coloco assim, ó, vetor. Pronto. Aqui a gente declarou uma estrutura de dados do tipo vetor. Bem, se eu declarei aqui, eu quero que você me diga também uma outra informação. Quantos dados você pretende carregar? Então, aqui, por exemplo, eu vou falar assim, eu quero carregar 10 informações do tipo int. Então, o tipo que você declara o vetor é o tipo que os dados vão ser armazenados. Não é porque você está montando uma informação de uma estrutura de vetor que você vai levar várias informações diferentes. Não. Aqui é o mesmo tipo da variável. Ok? Então, a gente pode até falar assim, ó, que quando você declarou, deixa eu até colocar assim, ó, você declarou declaração da variável que você fez. E uma outra coisa que você fez também aqui, ó, quando você colocou esse 10, você fez uma alocação. É bom que você guarde bem esse nome, alocação. Você alocou no espaço, alocação de memória para o vetor. Você alocou, então, esse espaço na memória para o vetor, ok? Então, essa é uma informação que você tem para guardar aqui, ok? Bem, agora, o que eu vou fazer assim, ó? Você, por exemplo, você tem que agora guardar essas informações, né? O vetor aqui no Java, ele é tratado como uma
uma classe. Então, se você vai trabalhar com classe, você tem que fazer uma instância do objeto da classe. Aqui pro Java seria isso. Então, como é que você faz? Eu venho aqui e vou fazer isso aqui, ó, igual a new, o que? Int, e aí reafirmo 10 posições aqui. Ok? Ó, então aqui você já tem anotado aqui. Aí, olha só o que aconteceu. Ele está me dando um erro. Por quê? Porque eu venho aqui e vou falar, ó. 10. Opa, apaguei aqui. E aí ele sumiu. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Na alocação de espaço, a gente não repete os colchetes. Então, deixa eu fazer um outro pontuamento aqui com vocês, ó. Quando eu fiz essa informação aqui, ó, eu posso fazer bem isso aqui, ó, também, ó. Eu posso pegar e apagar os colchetes. Só que aí, ó, vamos ver o erro, ó. Ele não pôde converter para o tipo int, ó, porque eu tenho que afirmar, ó, eu tô trabalhando, fazendo uma instância de vetor, apontando para o tipo de uma classe do tipo int, ok? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos dizer assim, eu quero trabalhar com outro tipo de informação. Por exemplo, eu quero mexer com salário. Salário, qual é o tipo do salário? Salário é um double. E aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Salário, eu vou colocar aqui, ó, igual a new double. Coloco aqui 10, ponto e vírgula. Ele está reclamando porque o que aqui? Porque ele não consegue entender um tipo double. Ele não consegue fazer um cache, né, para um double que não é apontado como vetor. Então eu venho aqui e afirmo, ó, salário, aí eu fecho aqui. Ok? Vamos dizer assim, eu quero salvar agora a string de nomes, vamos dizer. Então, vamos dizer assim que eu tenho aqui, por exemplo, eu quero guardar uma string de conjuntos referente aos meses do ano. Então, como é que eu faria isso aqui, ó? Igual new string e abro e fecho colchetes e passo ali, ó, 12. Mesmo erro que tá dando aqui, né? Tem que fazer o cast, né? Então eu venho aqui e coloco, ó, mês, abro e fecho aqui. Ok? Então, dessa forma, a gente está trabalhando com vetor, inicializando variáveis do tipo vetor. Ah, tá. E aí vem um outro detalhe. Eu vou comentar esses dois aqui, tá? Comentei. Deixa eu até apagar esse aqui. Eu vou agora me dedicar exclusivamente a essa nossa declaração aqui, ó. Venho aqui, vou apagar não, vou colocar aqui, fazer aqui a formatação. Ok. Toda vez que eu for mexer com vetor, eu preciso de algumas informações. Por exemplo, ó, eu coloquei que ele tem tamanho 10. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Me dá tua idade. Você é a primeira posição. Tenho que receber tua idade e guardar numa posição do vetor. Qual é a posição? Eu tenho 10 posições. Então, para mim poder percorrer essas posições, eu preciso de um índice. E quem nos dá índice? Se a gente voltar ali no passado nosso não tão distante, o índice ele é o nosso laço de repetição. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, eu vou colocar um int, por exemplo, eu vou colocar int i, ok? E aí, eu vou colocar que o for vai ser a nossa estrutura de repetição que vai nos auxiliar. Eu vou colocar assim, ó, i recebe 0, ok? E aí, enquanto i for menor do que n, ele vai rodar. E toda vez que ele rodar, ele vai fazer i mais mais. Abro e fecho aqui, né? Ok. Quem é esse n? Esse n aqui
é o número que nós, vamos dizer, que nós estamos recebendo como uma variável ou fixa, né? Que foi setado dentro do código ou o usuário nos informou. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar assim, ó, que o meu int n, eu estou setando aqui, ó, eu vou colocar que ele vai valer 10, porque eu estou pensando que eu tenho 10 posições no vetor, ok? E aí, o que eu faço agora? Agora eu tenho que manipular o nosso vetor. O nosso vetor se chama o quê? Vetor, né? Então eu venho aqui, ó, falo vetor. Qual posição? Qual posição e qual índice? Abro e fecho os colchetes. Ah, então aqui que eu vou setar qual é a posição que eu vou guardar. Isso mesmo. Quem que vai me direcionar? É o índice, que é o i. Então eu coloco aqui i. Opa. E aqui. Ok. E aí? Como é que eu salvo um valor? Eu faço a atribuição. Vamos dizer assim, ó, que toda vez que ele rodar esse laço de repetição, eu vou guardar o próprio índice. Então eu venho aqui e coloco assim, ó. É igual a i. Ah, entendi. Então quer dizer então, que aqui quando eu estou rodando esse laço de repetição, eu estou guardando valores no nosso vetor que a gente declarou aqui. Eu estou setando através do índice aqui, né? E eu estou passando para a posição o nosso i. Então, isso aqui que nós estamos fazendo é isso aqui, ó. É essa representação aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. Aqui, ó. Então, aqui o que eu estou fazendo é isso aqui, ó. O vetor no índice 0, eu vou receber 0. Vetor no índice 1, eu vou receber 1. Vetor no índice 2, eu vou receber 2. Assim sucessivamente até chegar na última posição. E olha um detalhe muito importante. O nosso vetor tem quantos de tamanho? 10. E eu estou começando o índice em qual posição? 0. E vai até a 9. Do 0 até a 9 eu tenho 10 posições. Ah, então o que significa? Que sempre quando for para a gente manipular índice em estrutura de dados, a gente começa no índice 0, ok? Então, se eu declarei 10, seria 10 menos 1, que dá 9. Se eu declarasse 20, seria 20 menos 1, que daria 19. Então, dessa forma, a gente controla. Não estou ainda confiante. Eu quero ver se é verdade isso. Não tem problema. A gente vem aqui, ó, e faz um outro laço for, e eu coloco aqui, ó, i recebe 0, vou resetar o nosso contador. Enquanto i for menor do que n, ele vai rodar i mais mais. Abro e fecho aqui e vou pedir para apresentar o quê? O nosso vetor. Vetor na posição i. Aí eu coloco aqui só isso aqui que eu vou colocar. Eu ia fazer uma máscara, mas só para vocês verem aqui, ó. Olha só, rodou de 0 a 9. Tá, então agora eu vou fazer a máscara, para vocês compreenderem melhor. Coloco, abro e fecho aqui, e eu vou colocar assim, ó. Vetor na posição i, concateno com o valor de i. Vou fechar aqui o colchetes, tá? Vou colocar o sinal de igual, fecho aqui, concateno. Olha aqui, ó. Então, aqui, agora a gente vai ver mais detalhado aqui a informação. Rodei, e a gente vê, ó, vetor na posição 0 vale 0. Vetor na posição 1 vale 1. Tá bom. Agora, assim, eu não queria guardar 0. Eu queria começar guardando 1 até ele chegar aqui para mim em 10. Não tem problema. Quer ver, ó? Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou fazer uma dinâmica aqui, ó, no primeiro for, onde a gente está incrementando. Eu vou assim, ó, i mais 1. Agora eu rodo de novo. Olha só. Vetor 0 na posição 1, vetor 9 na posição 10. Repare, eu não estou alterando o valor de i. Não estou, ó. Aonde que altera o valor de i aqui nesse for? Só aqui em cima no cabeçalho do for. O que eu estou fazendo aqui, ó, é uma operação aritmética. Estou fazendo uma soma. Eu só estou fazendo uma soma e estou guardando no quê? No meu vetor. Depois que ele fez essa soma, subiu aqui, o i, ele continua valendo o mesmo valor de sempre, i, tá bom? Por isso que a gente não teve nenhuma alteração aqui e a gente conseguiu controlar aqui. É isso, gente. Então fizemos a apresentação do vetor. Qualquer dúvida, perguntem. E até o próximo encontro.
Obrigado.